crianças, aqui é o professor Ronaldo e hoje nós vamos para a nossa 10ª aula, que é a aula do Japão, período Heian. O Japão é um país milenar, do qual, como a China, que nós estamos na outra aula, é um país muito importante na região oriental do mundo. Quer dizer, certo? Aquela região onde fica a Rússia, a China, a Coreia do Norte, a Coreia do Sul. Portanto, Japão, gente, esse arquipélago em que nós temos, arquipélago é uma ilha, onde temos aqui várias ilhas, que tudo isso aqui é considerado o Japão. Né? O Japão ele é um país montanhoso, né? É um país, ou melhor, são muitas montanhas e em poucas faixas de terra os japoneses vivem. Então, aqui não dá para ver o relevo, mas são várias faixas de terra onde tem montanhas. Mas também o povo japonês está espalhado em vários locais. No Japão e também no mundo, né? Não é só essas 4 ilhas aqui, certo? Como a ilha de Hokkaido, que é essa daqui, ó. A ilha de Honshu, que é essa daqui toda, ó. Honshu. A ilha de Shikoku, que é essa pequena ilha aqui, para nós é pequena, mas ela é muito grande. E a ilha, certo, de Kyushu, que é essa daqui, ó. Fora demais ilhas. Então o Japão, são muitas ilhas aqui nessa região aqui. E você pode observar aqui nesse outro mapa mundi aqui, ó. Depois da Índia, você tem o Japão, que é essa pequena extensão de terra. Na ponta da China que nós temos aí o Japão. Inclusive o Japão tem como bandeira, né, essa bandeira de fundo branco e uma bola vermelha, que significa o Sol. Né? Então o Japão é um arquipélago, um grande conjunto de ilhas que tem as suas maiores ilhas, Hokkaido, Honshu, Shikoku e Kyushu. Mas é composto por outras ilhas. Né? Isso aqui é o Japão. Essa bandeira aqui é a bandeira do Império Japonês. E essa aqui é a bandeira do Japão. Tá? Quando fala Império Japonês, é porque desde os primórdios do Japão, que o Japão ele é governado por um imperador, e nunca deixou de ser governado por imperador. Mesmo que mudou muito a forma de governo, e muda muito, sempre houve imperadores no Japão. Então, o Japão, como a gente já falou, ele é composto, a sua área territorial, as suas ilhas, é composto por montanhas elevadas. Então, aproximadamente 85% do território japonês é coberto por montanhas. E o país tem um histórico de vulcões ativos. Então, aqui no Brasil, como não temos vulcões, a gente nem conhece isso, mas lá no Japão tem muito vulcão ativo. O seu clima, ele é ameno, tanto no inverno não é frio demais, e nem no verão é quente demais. Então ele é um país confortável, ou é um local confortável de se viver. São verões frescos e inverno não tão gelado. Por causa da existência de tantas montanhas no país, apenas pequenas partes de terra
japonesa é cultivável. Mais ou menos 15% das terras japonesas são cultiváveis. As principais áreas de cultivo são pequenos vales de rios. A abundância de chuva pelo país ajuda no cultivo do arroz, que é a principal safra japonesa. Inclusive tem uma bebida forte lá que chama-se sake, que é um álcool feito de arroz. Existia uma antiga crença japonesa, por isso que a bandeira ela é vermelha com fundo branco, baseada nos respeito à natureza, né? Respeito à natureza. Porque eles consideram que nas florestas japonesas tinha os kami, certo? Tinha o kami, que é a religião, uma religião antiga japonesa na crença de espíritos da floresta, baseada, de acordo com o Shinto, da onde vem a palavra shintoísmo, tá? Que são crenças em espíritos da floresta, que significa crença no modo dos deuses, quer dizer, aqueles espíritos, certo? Tinham um modo de tratar as pessoas, embora que ela é uma crença de poucos lá no Japão. Essa religião é desprovida de filosofia, de orientação, de rituais complexos. Ela só é baseada na apreciação da natureza e suas maravilhas, nas belezas da natureza e suas maravilhas. Porque o Japão é lindo e tem muito lugar bonito no Japão que poderíamos conhecer se fôssemos lá. Mas o Japão é do outro lado do mundo, com referência aqui ao Brasil. De acordo com essas crenças shintoístas, a principal deusa era Amaterasu, ou deusa do sol. Os santuários dessa deusa sempre é construída nos pontos mais altos das montanhas. Para quê? Para quando o sol nascesse, iluminasse primeiro essas montanhas nos santuários da deusa, tá? Da deusa Amaterasu, tá? Acreditava que essa deusa do sol era protetora da nação chinesa. E até hoje o Japão é conhecido como Terra do Sol Nascente. E sua bandeira é um círculo vermelho num fundo branco que representa essa imagem. Você pode ver aqui, ó. Esse aqui é o Monte Fuji, tá? Um monte que tem 3.776 metros e ele é uma referência no Japão. Muito alto, é um dos montes mais altos do mundo, né? É um dos montes mais altos do mundo. A China, ela teve uma influência muito grande. Semana passada, ou na última aula, nós falamos um pouquinho sobre a língua japonesa e como ela é feita, como a língua ela é traduzida em gráficos chineses, né? E gráficos chineses que era chamado de ideogramas. Então, essa linguagem escrita dos chineses, até o 5º século depois de Cristo, ela era a língua em que se falava no Japão. Mas o Japão também tinha a sua própria língua. E também, a partir do 5º século, que no Império Nara que teve a sua primeira linguagem, a sua primeira vez em que a língua foi traduzida em símbolos. Como na China e também no Japão, a língua é por ideogramas, né? Que são símbolos que identificam as palavras. Um exemplo disso é como é que se identifica a palavra segurança. A palavra segurança
é uma mulher dentro de uma casa, debaixo de um telhado. Então, uma mulher debaixo de um telhado significa a palavra segurança, né? Então, se identificava isso. Então, o ideograma, ele simplesmente era a língua traduzida em desenho, para que se entendesse e formasse o código linguístico daquele povo. Então, no século V depois de Cristo, o início da era imperial no Japão, os japoneses começaram a absorver influências coreanas e chinesas. No ano de 592, o príncipe Shotoku, admirador da civilização chinesa, ele se tornou líder ou imperador no Japão e tomou uma série de medidas para fortalecer o governo. Entre essas medidas, ele queria enfraquecer os donos de grandes extensões de terra. Então, ele criou várias leis para que o governo do Japão fosse centralizado no imperador. Isso copiando leis chinesas. Então, no ano 604, Shotoku oficializou suas ideias na Constituição de 17 artigos, que afirmava a supremacia do imperador e enfraquecia os poderes dos clãs tribais. O que é um clã? Um clã é chefe de uma tribo, ou uma família que domina uma tribo, né? O Japão também adotou o sistema chinês de eleger funcionários públicos, ou oficiais públicos, pessoas dotadas de conhecimento e inteligência, que estudavam para serem oficiais. Nessas reformas, chamadas de taikas, ou taika, resultaram em grandes mudanças para a nação chinesa, criando impostos e, com o dinheiro desses impostos, fazendo uma grande rede de estradas para chegar em todos os lugares no Japão. Então, essas mudanças, certo, foram importantes para os chineses, né? Então, e logo após ele, isso no Império Nara, porque logo após veio o Império Heian, que foi considerado o ponto mais alto da cultura japonesa, em que as gerações sempre admiraram esse império chamado período Heian. Que depois do período Nara veio esse período Heian. O período Heian começa em 794 e vai até 1185. Foi quando o Japão desenvolveu a sua língua e também fez a mudança da capital para onde a gente chama hoje Kyoto, mas antes o nome da cidade era Heian-kyo. E ele mudou toda a corte japonesa do império para a cidade de Kyoto, ou que hoje é Kyoto, Heian-kyo. E ele ficou cercado pela sua corte. E o interessante é que, mesmo eles ainda falando a língua, escrevendo em língua chinesa, as mulheres na corte chinesa ou japonesa, elas escreviam e escreviam na língua japonesa, né? Nos ideogramas criados japoneses, foi criado nesse período, né? As mulheres na corte Heian descreviam na própria língua japonesa e compunham diários, poemas, cartas, romances em que descreviam a vida luxuosa da corte de Heian. Um detalhe interessante é que a corte de Heian, seu imperador, ele
estava formando a sua cidade, fazendo a urbanização na sua cidade, Eian-Kyo, ou Kyoto hoje, ele, enquanto está fazendo, ele se fechou nessa construção, nesse trabalho por muito tempo. Embora que a cultura efervesceu nesse local e, inclusive, houve até escritos famosos, como o conto de Genji. Um romance do príncipe Genji, que era o herói e que personificava o príncipe cavaleiro perfeito, né? Tem sempre esses contos míticos do cavaleiro perfeito, do príncipe perfeito, que faz trabalhos grandiosos, né? Você vê que quase todas as nações têm esses contos mitológicos, né? Que foi escrito por uma mulher chamada Senhora Murasaki Shikibu, que é considerada o primeiro romance literário da história do Japão, né? Mais ou menos do ano 1000, o ano 1000 depois de Cristo, mais ou menos no período da Idade Média, onde você tem o Império de Carlos Magno, ou um pouco depois do Império de Carlos Magno, onde é hoje a Germânia, né? Isso na Europa. E estava acontecendo também o início do período feudal também no Japão, mas ainda era aquela história mítica, ou aquela vida perfeita dos imperadores japoneses, tá? Então teve esse período de glória que até hoje é contado no meio dos japoneses, né? Então, esse período Heian, de 794 a 1185, certo? Teve um imperador, o 50º imperador, chamado Kanmu. Houve um declínio econômico, quer dizer, houve dificuldades de governar o país por causa dessa centralidade do Império Chinês, e o que apareceu, certo? O que ascendeu no comando do país não foi bem o imperador, foi os grandes proprietários de terras que exigiam do imperador apoio, mas não conseguiam. Esses grandes proprietários de terra eram chamados de shoguns. Shogun é esse homem aqui é um general guerreiro, que ele comandava uma grande propriedade de terra e também comandava grandes extensões e muitas cidades. E ele era o principal, tipo um governador da terra. Como eles não viam o apoio do imperador, eles criaram o próprio exército, a sua própria organização na sua região, e cada um tinha a sua própria organização. Era frequente a guerra entre os shoguns. Por quê? Eles formavam seu próprio exército particular e criavam uma estrutura governamental em cada província. Então, o Japão mesmo criou muitas províncias, com um shogun dominando como governador essas províncias. Só que eles precisavam de um exército particular para se defender e defender o povo. E esse exército era formado pelos samurais, ou os soldados que tinham uma disciplina rígida para defender o seu shogun. Não era um exército nacional. Cada governador ou cada proprietário de terra tinha o seu exército particular, tá? Então, e um desses aí, os mais famosos, era o clã Fujiwara, ou a família Fujiwara,
tá? Que junto com outras famílias ocupavam os serviços do Estado Imperial. Então, por causa disso, esses clãs dominavam tudo, mas nunca depuseram o imperador. E todos esses clãs estavam nas regiões, nas ilhas, com autorização do imperador. Então, eles recebiam essa autoridade e comandavam aquela autoridade, né? E sustentavam o Império Japonês. Então, você pode ver aqui um samurai, que é um soldado, juntamente com o seu shogun, que é o general, e observa bem as roupas, a forma deles se vestirem é interessante, né? Muito bonito. E eles tinham uma cultura bem desenvolvida nesse período. Você pode ver aqui que o menino que está aqui cuidando era tipo um pajem. O que é um pajem? O pajem, gente, é aquela pessoa que é responsável pelas armas, pelo cavalo, pela armadura e pelas roupas do guerreiro, né? Então é ele que cuida de todo esse aparato do guerreiro japonês. E observa bem aqui, o que é Shogun? Senhor de grandes faixas de terra no Japão feudal e líder militar. Samurai, soldado do exército privado do Shogun, né? Esse exército privado era o soldado. Tem algumas curiosidades do samurai. É uma classe de guerreiros e cavaleiros da sociedade feudal japonesa. Esse samurai se dedicava única e exclusivamente às habilidades militares, tá? E ele era escolhido por bravura e fidelidade ao seu senhor. Quem era o seu senhor? O shogun. Então, ele tinha e devia lealdade ao shogun, ao general. Interessante aqui que a lealdade dele era suprema, certo? Ele era mais leal ao shogun do que a seus amigos, seus familiares e até mesmo ao imperador, porque houve governadores, shoguns, que fizeram guerra contra o imperador. Então, os samurais eram totalmente obedientes aos shoguns, tá? Eles seguiam um código de honra chamado Bushido, que significa o modo do guerreiro. Tanto eles aprendiam a guerrear, como as artes marciais, e eles eram tidos como quase que invisíveis nas suas ações. Então existe um mistério sobre o samurai, né? Tipo assim, igual eles eram ótimos lutadores. E existem até vários desenhos animados e até filmes, como as Tartarugas Ninja, né? Que fala sobre esses leais samurais, as causas da justiça. E esse código deles, o tal do Bushido, exigia deles uma vida de disciplina. Quer dizer, eles tinham que ter uma vida de disciplina para servir o shogun. Obrigações como autocontrole, tanto dentro como fora do campo de batalha. O samurai tinha essa honra, era suprema. Era tão importante a honra de ser um samurai que se ele fosse desonrado por qualquer motivo, ele teria que fazer o harakiri. O que é o harakiri? Se matar. Que também era chamado de seppuku. Acho que o nome é esse, seppuku. Que era um suicídio ritual. Vamos supor que a família dele estivesse em batalha e quando chegasse a sua família tivesse feito alguma coisa errada. Então, por lealdade, ele teria que se suicidar para manter a honra dentro da família.
Não só ele se suicidava, mas também até a esposa se suicidava com esse harakiri. O que é o harakiri? Corta bucho ou corta barriga. Eles colocavam a espada na barriga e apertavam. Era chamado de sacrifício ritual pela honra, né? Inclusive tem alguns filmes, como O Último Samurai, que descreve não só o ritual, mas também as batalhas e esse shogunato. Shogunato é essa cultura ritual, certo, do samurai de defender o shogun, né? Defender o shogun. Depois do período Heian, começa o período feudal japonês, que vai até o ano de que começa em 1185. Aí é uma sucessão de guerras por poder entre os shoguns. Cada shogun ou cada governador de região lutava uns com os outros para adquirir mais poder. Isso durou bastante tempo, até 1868, até depois da Guerra do Paraguai aqui no Brasil, né? Esse período feudal japonês começa em 1100 e vai até 1868, onde começa fortalece o período imperial japonês novamente. Os primeiros imperadores japoneses foram reis Yamamoto, quer dizer, Yamamoto é um título, né? Que ascenderam ao poder a partir do quinto século, afirmando serem descendentes da deusa Sol. Eles adquiriram privilégios especiais na região, mesmo que muitos dos seus sucessores não exerceram poder de fato. A família imperial nunca foi deposta do poder e vem reinando sem interrupções até os dias de hoje, né? Até os dias de hoje. Então aqui nós temos o imperador Hirohito, que foi oficialmente colocado como imperador em 1928. Mas antes dele teve a Era Meiji, onde um imperador que era chamado de Iluminado, que foi imperador antes da Primeira Guerra Mundial. Foi imperador até 1912, certo? Foi a chamada Era Meiji, ou Governo Iluminado, e significou a primeira época do Império Japonês, ou a primeira época do Império Japonês depois da Era Feudal. Então, veio a Primeira Guerra Mundial. Houve um período em que o Japão se fechou na Primeira Guerra Mundial, mas logo depois sucedeu a Era Meiji, a Era Showa, que foi a partir de 1926. Em 1926, 1928, quem sobe ao trono japonês ou Império Japonês foi o Hirohito, certo? No Japão. E o seu tempo, que era para ser um tempo de harmonia e paz, acabou sendo tempo dentro da Segunda Guerra Mundial, onde nós vemos o imperador Hirohito se aliando ao eixo, quer dizer, aos nazistas, aos fascistas, e o Império Japonês contra os Estados Unidos. Contra os Estados Unidos. Porque esse período da Era Meiji foi um período em que os Estados Unidos influenciou muito os japoneses. Já por causa disso, no período Showa, ou Showa, certo? O imperador Hirohito se rebelou contra os Estados Unidos e guerreou contra os Estados Unidos, e nós vemos lá aquela batalha de Pearl Harbor,
né, onde acabou que destruíram muitos navios, os japoneses destruíram muitos navios americanos, e aonde também os Estados Unidos jogou 2 bombas atômicas no Japão, tanto em Nagasaki quanto em Hiroshima, né? Depois do período de Hirohito, quando ele morreu, em 1989, veio o período Heisei, que é o período de Akihito no Japão, certo? É chamada também de período da culminação da paz. É esse menino aqui, ó, que está aqui ao lado do pai, certo? E a sua mãe, que passou a reinar a partir de 2019, a era Heiwa, ou Heiwa. Akihito indica, abdica para Naruhito, tá? E assume o trono da Bela Harmonia, tá? Então, nós temos aí um pouco da história do Japão, né? Mostrando que o Japão teve a era dos imperadores, teve essa era Heian no Japão, que foi um período clássico cultural do Japão, e depois veio o período feudal no Japão, culminando com esse período contemporâneo do Japão, antes da Primeira e da Segunda Guerra Mundial e depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial. E aqui nós terminamos a nossa aula de História Geral, período Heian no Japão. Então, até a próxima aula, tá? E fiquem com Deus.